No vídeo anterior nós paramos quando nós criamos aqui, né, vou chamar aqui no histórico, cliquei errado, nós chamamos no histórico aqui o subcircuito que foi criado, né? Então salvamos certinho lá na biblioteca padrão, então criamos esse subcircuito. Então, para ter um componente a gente precisa ter um subcircuito, né? E precisa ter o símbolo. Então agora a gente vai criar o símbolo e depois simular. Então eu vou fechar aqui. O símbolo, eu poderia vir aqui criar um new símbolo, já vai direto, mas o problema é que a gente poderia não ter a noção do tamanho, né, para não ficar uma coisa fora dos padrões do LT Spice. Então a melhor é usar, abrir aqui, e vou abrir um símbolo, olha, clicar, o símbolo é a extensão ASY, tá? Então a gente vai lá no caminho padrão, abrir um símbolo de um resistor, porque ele é bem parecido, para ter uma noção do tamanho inicial, certo? Senão a gente faz uma coisa muito pequena ou muito grande. Então vou abrir aqui um símbolo, então vamos lá no caminho, esse aqui é o caminho que eu tenho, vou lá no LT Spice. Agora na biblioteca, no lib, mas só que de vez de subcircuito, símbolos. Então aqui vamos procurar o símbolo, vamos lá, apertar o R. Ó, o resistor tem 2 aqui, vou partir desse. Então o que não? Eu abri um resistor só para a gente partir do tamanho, para não ficar nada absurdo. Então, o potenciômetro é um pouquinho maior que isso só. Então, para não estragar aqui, eu já vou salvar como, né? E vou colocar lá. Não esqueça do caminho, né? Um pouco chato a princípio, mas esquecer do caminho onde está aqui, usuário, user, appdate, local. Aí vai lá no LT Spice, no lib. Agora é símbolos, né? Ok? Então eu vou aqui em símbolos, só que agora eu não vou salvar em resistor, isso aqui só foi para chamar inicialmente, chamar ele de pote, ok? Então, ok, vou salvar mesmo assim, ele faz uma advertência e tal. Então, não é isso, mas é a partir disso que eu quero criar. Então agora eu já estou em pote aqui, olha, então eu vou apagar coisas que eu não quero, ó, e depois a gente vai estar montando. Então a princípio aqui, olha, esse aqui é o centro dos símbolos, né, da referência do símbolo. Vou posicionar ele mais para o centro, falar assim, olha, vamos supor que eu quero, o meu cursor vai ser aqui, o par central do meu cursor, ok? Certo. Vou jogar um espaço, né? Joguei um espaço para cá, eu vou usar esses componentes. Esse aqui eu vou usar, mas já vou espelhando ele. Vou jogar para cá, não é a posição definitiva, é só para a gente ver o tamanho, ok? Então agora eu tenho aqui no menu Draw, eu tenho linha, ou é o L o atalho. Então posso vir aqui apertar o L, ó, e fazer isso aqui, continuar o desenho aqui, olha. Bom, aqui ficou razoável esse lado. Então esse lado precisa ter mais ou menos o cursor ser na metade aqui. Então, olha, ele já tem uma variação aqui. Eu vou fazer, tô no L aqui, ó. Vou fazer aqui e eu já posso concluir ele aqui. Vou chamar esse aqui. Posso concluir ele aqui só para ver se ficou no meio. Ó, o cursor vai estar no meio. Eu tenho um ponto aqui, o outro, né? Eu tenho dois aqui. Ó, ele está no centro, tá? Então beleza, vai ser assim mesmo. Vou tirar aqui, dar uma posicionada aqui. Então de novo vou lá no L. Só vou colocar o L. Apertei errado. Apertei o P. Então vou colocar ele, posicionar ele aqui, ó. E aqui, ok? E vou colocar aqui também o cursor, ó. E aí o cursor, eu tenho minha seta aqui, mais ou menos, ó. Então o desenho é esse, tá? Ok? Mais ou menos o desenho é esse. Se não ficou simétrico aqui, dá para arrumar aqui. Tá, acho que tá legal, beleza. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar, né? Eu preciso continuar. Fiz o desenho, né? Só desenho só. Eu preciso adicionar os pinos. Então eu venho aqui, ó, aperto o P ou venho aqui no menu editar, adicionar pinos, né? Ou o atalho P. Então primeiro, pino 1, ok? Aqui, qual a localização? Eu quero que ele vai ficar à esquerda, assim, olha. Quando eu posicionar ele, olha lá, ele mostra como estava lá, né? Escolhi left. Então, eu posso dar o P, que é para adicionar.
Então vai ser o pino 2, onde eu quero que fique o rótulo dele, eu quero que fique em cima aqui. Então, ó, tem que escolher bottom, porque aqui tá o terminal e aqui o rótulo que ele vai ficar. Então você tem uma visão ali, ó, tá certo? P de novo para adicionar o terceiro pino. O terceiro pino quer ser igual ao primeiro, então, na verdade, o que eles querem o left, quer dizer, o pino vai ficar à esquerda e o rótulo vai ficar à direita. Então, o que aconteceu lá a primeira vez. Então, ó, ok? Então, só arrumamos aqui, tá tudo certo. Então, agora eu tenho que fazer algumas atribuições. Então, eu venho aqui, ó, atribuições, primeiro edita as atribuições. Como a gente partiu de um resistor, agora não é um resistor mais, eu mantenho o célula aqui, mas é um subcircuito. Subcircuito, o prefixo é X, tá? Então, é X aqui. Clicar duas vezes aqui é X. X maiúsculo, ok? O valor, ele vai chamar pot. Então, clica duas vezes, é o valor do componente, é o nome do componente, pot. Ok? Aqui na descrição, posso colocar o que eu quiser, mas vou colocar a potenciometer. Em inglês tá aqui, né? Mantém em inglês. Aqui vai ser o nome, lá na biblioteca, qual o nome? É pot.sub, né? O nome que vai associar o subcircuito para associar ele. Ok? E falta aqui no LT Spice, aqui nessa linha, eu colocar lá VRES, exatamente igual o nome à variável. Posso colocar ele padrão, posso colocar 5K como padrão, não precisa o valor que eu quiser. E aqui ó, aquele V% igual a 50% a princípio. E essas variáveis tem que estar exatamente os mesmos nomes das variáveis que eu estou associando lá no meu subcircuito, senão dá erro, né, obviamente. Tá? Porque eu estou associando o símbolo ao subcircuito, então essas variáveis precisam estar batendo, né? Então é isso. Então olha, nós colocamos aqui X de subcircuito, substituindo pelo R que tinha, que a princípio o símbolo com base no resistor, X, o nome dele vai ser pot, isso aqui são as variáveis lá que eu tenho no meu subcircuito, uma descrição e o nome realmente do subcircuito lá na biblioteca lib.sub, né? A biblioteca do subcircuito. Então, ok. Então, ok. Eu preciso fazer agora mais uma atribuição aqui nessa atributo window. Eu vou colocar uma instância, vou adicionar uma instância, está assim, quando eu colocar o potenciômetro, primeiro potenciômetro, segundo, 1, 2 no potenciômetro, então ele é uma instância disso aqui. Vou fazer mais uma instância, aqui ó, atributo, instância, vou colocar o nome, né, o nome que eu coloquei nas variáveis aí para eu poder alterar, né. Então, tá aqui ó, o nome padrão que já veio, né, a princípio a default que vem, eu vou colocar aqui para depois a gente quando quiser alterar no subcircuito, esses são os valores padrões e aqui é o ajuste do cursor padrão. E aqui vai ser a instância, eu vou um componente, 2, 3, né? Ok? Então, basicamente está pronto, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou salvar como, tem que tomar cuidado, eu já salvei uma vez, mas tem que ir lá no meu caminho, na biblioteca padrão, né? Eu tenho aqui usuários, user, appdate, local, LT Spice, só que agora é símbolo, né? Ok? Então o símbolo e vou dar o salvar. Já existe porque eu já tinha salvo uma primeira vez, né? Então eu fiz atualizações e estou salvando em cima aqui. Vou salvar da mesma forma. Então, acabei, concluí. Ok? Se eu concluir, agora eu tenho que montar um circuito, né? E ele tem que pertencer à biblioteca padrão. Vamos ver. Ó, novo circuito. Vou aqui em componentes. Tem que achar o componente pot, olha lá. Pot já vem basicamente conforme você criou. Ó, e vem com o valor padrão a princípio. Então vou montar novamente um circuito agora que eu testei no primeiro, agora testando o componente que eu criei mesmo, né? Então vou colocar aqui, vou colocar... E aqui eu vou fazer uma conexão daqui para cá. Posso passar direto só para aproveitar a linha, já vim direto. Então tá aqui, ó. E aqui eu posso colocar, vou colocar uma fonte de 5 volts. Como tá pela metade 5K, eu não tenho carga, vai estar 2,5 aqui a princípio, né? E vou colocar meu tipo de análise, né? Então estou fazendo o que eu fiz inicialmente, só que agora com um componente criado, né? Não é um divisor, mas um componente que eu criei a partir do divisor. E vou simular. Ok? Olha o que ele deu. Ele deu aí que eu estou com 50%, né? Eu tenho aqui 2,5, né? Ah, se fosse uma fonte, né, de 15 volts. 15 volts. Então, metade do cursor tem que dar 7,5. Vou simular. Olha lá, 7,5. Ok? Então tá tudo certo. Se eu quiser mudar o valor do potenciômetro, né? No caso não tem carga, como dizer, qualquer valor aqui ele vai aceitar. Pô, 1K.
Então 1K mesmo no divisor vai dar 7,5 ainda, porque eu não tenho carga, né? Então, olha lá, 7,5. Sim, então, tá funcionando, ok? A gente criou um componente, né? Então, qual foi a sequência? Nós criamos primeiro um circuito padrão do LT Spice, que é um divisor de resistivo. Esse um divisor de resistivo é a base do potenciômetro, onde eu coloquei variáveis. Aí, eu gerei uma netlist. Da netlist, eu criei um subcircuito, salvei, né? Um subcircuito a partir da netlist, só fiz ajustes. E depois eu criei um símbolo. Aí eu parti... O símbolo eu comecei a abrir um resistor, só para ter as dimensões, para estar mais padronizado os tamanhos. E aí eu salvei como pot, né, para dar um nome. O subcircuito vai ficar igual o símbolo, no mesmo nome, pot. Né? Um é pot.sub, outro é pot.asy, né, que é a extensão do símbolo. E aí eu fiz as edições, tudo, e agora já estamos simulando e está funcionando. Então é assim que eu crio, né, tá mais no detalhe que eu crio um componente potenciômetro, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.